Olá pessoal, nosso tema da aula de hoje é raízes quadradas aproximadas. Para entender raízes quadradas aproximadas, nós precisamos primeiro entender o que seria uma raiz quadrada exata. Nós temos aqui ao lado raiz de 9, raiz quadrada de 9, 3. Por quê? O 3 ao quadrado é 9, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Raiz quadrada do número 4 é quanto? 2. Por quê? Porque o 2 ao quadrado é 4. Mas e agora? Se nós vamos calcular a raiz de 8. Raiz de 8 não é uma raiz quadrada exata. Então, nós teremos que fazer a aproximação para saber o resultado dessa raiz. Mas, como é um número irracional, essa raiz será composta de vários algarismos, ou seja, várias casas decimais. Para isso, nós vamos começar apenas a calcular. Vamos calcular só 2 casas depois da vírgula. Primeiro de tudo, raiz quadrada de 8. O que eu preciso saber? Onde essa raiz quadrada se encontra quando nós falamos de raízes exatas. A raiz quadrada de 8 está entre a raiz de 9 e a raiz do número 4, certo? Então, a raiz, vou colocar aqui ao lado, a raiz de 8 está entre a raiz do número 4 e a raiz do número 9. Consequentemente, a raiz de 8 está mais perto do 9 que da raiz quadrada do número 4. Continuando agora, nós temos raiz de 8. A raiz do número 4 é 2. A raiz do número 9 é 3. Ou seja, essa raiz de 8 vai estar entre os números 2 e o número 3, certo? Então, a raiz de 8 vai ser um número decimal, um número com vírgula. Então, vai ser 2, algumas casas decimais aqui. A parte inteira agora da nossa raiz, nós já sabemos. Então, vai ser 2. Raiz de 8 vai ser 2, as casas decimais. Para isso, nós vamos ter que saber a aproximação. Como eu estava dizendo, raiz quadrada de 8 está bem mais perto da raiz quadrada de 9 que da raiz quadrada do número 4. O que isso quer dizer? Se nós colocarmos em uma reta numérica, aqui nós teremos o 2 e o 3. 2 representa a raiz quadrada do número 4 e 3 representa a raiz quadrada do número 9. O que nós queremos? A raiz de 8. A raiz de 8 vai estar entre os números 2 e 3, muito mais perto do número 3 que do número 2. Vamos supor que essa raiz estivesse no meio entre o número 2 e o número 3. Então, o nosso número seria 2,5. Sempre prestar atenção quando a gente fala em meio ou metade, vai ser o 5, algarismo 5. Beleza, gente? Consequentemente, a nossa raiz de 8 está muito mais perto da raiz de 9, que representa o 3, que da raiz do número 4, que representa o 2, certo? Consequentemente, a raiz de 8 vai ser maior que 2,5. Vai estar nesse intervalo até o 3. Muito mais perto do 3 que do 2. Repetindo. Como a raiz de 8 já está muito perto da raiz de 9, nós vamos definir a primeira casa decimal. Aqui, ó. Como nós vamos fazer isso? Vai ser praticamente aqui, gente, na tentativa e erro, no chute, certo? Para isso, nós vamos fazer o quê? Resolver as multiplicações. Vamos fazer 2,9, porque está perto aqui do 3, tá? 2,9, depois nós temos o 3 no décimo. Então, vamos multiplicar 2,9 por 2,9.
9 vezes 9, 81. 9 vezes 2, 18. Com 8, 26. E 2 vezes 9, 18. Foi 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Somando, 1. 8 e 6, 14. 5 e 2, 8. Duas casas decimais, 8,41. Passou do número 8? Passou. O que isso quer dizer? Que a raiz quadrada de 8,41 é 2,9. Nós queremos quem? A raiz do número 8. Então, passou, porque nós temos já a raiz de 8,41. Se passou de 8, nós vamos fazer o quê? Nós vamos baixar uma unidade no nosso décimo, que é a primeira casa decimal. Então, vamos para 2,8. Vamos fazer a multiplicação. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16. Com 6, 22. 2 vezes 8, 16. Vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Somando, 4, 6 e 2, 8, 5 e 2, 7. Duas casas decimais da direita para a esquerda, 7,84. Ou seja, não passou de 8. Quer dizer o quê? Que a raiz quadrada de 7,84 é 2,8. Nós queremos quem? A raiz do número 8. Consequentemente, a raiz de 8 vai estar entre essas duas raízes, falando, claro, da casa decimal. Nesse primeiro momento do décimo, então, nós vamos definir o número menor, certo? Aqui nós temos raiz de 8,41, aqui 7,84. Então, vamos ficar com 2,8, certo? Definimos, então, o décimo. Agora, nos falta o centésimo. Nós já sabemos, então, que é 2,8. Agora, precisamos do centésimo. Beleza. O que nós faremos mais uma vez? Análise. 7,84 e 8,41. 7,84 está a 16 centésimos de 8. E o 8,41 passou 41 centésimos de 8. Consequentemente, quem está mais perto? 2,8, é claro. Beleza? Quer dizer o quê? Ó? Nós temos 0,41 aqui e 0,16 desse lado, do 2,8. Quer dizer que a raiz de 8 está mais perto da raiz de 7,84 que da raiz de 8,41. Bem mais perto mesmo, porque a diferença é grande, ó, de 16 para 41. Certo? Ou seja, ela não está na metade. Se fosse na metade, vamos supor que aqui seria 30 e aqui também, tá? Um exemplo. Mas como está uma diferença muito grande, como tem uma diferença grande aqui entre os dois, é o dobro e um pouco mais, a raiz de 8 está muito mais perto de 7,84, que é 2,8, do que de 8,41, que é 2,9. Entendido? Partindo desse princípio, a raiz de 8 não está na metade entre essas duas raízes. Está mais perto, como já falei, de 7,84. Então, o nosso número aqui, ó, lembra que eu sempre falo metade que é 5, vai ser menor que a metade, tá? Então, vamos tentar com 3. Nós já estamos com 2,8, vai ser o nosso algarismo 2,83. Agora é só nós fazermos as multiplicações. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. 8 vezes 3, 24, foi 2. 8 vezes 8, 64 e 2, 66. 8 vezes 2, 16 e 6, 22. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Somando, 9, 8, 6 e 6 dá 12, com 8, 20,
6 e 2, 8 e 2, 10. 5 com 3, 8. 4 casas decimais, da direita para a esquerda, nós vamos ter 8,0089. Passou de 8? Passou de 8. O que nós temos que fazer? Diminuir uma unidade no centésimo. Então, vamos para 2,82. Vezes 2,82. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8 vezes 2, 16. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 8 vezes 2, 16. 64 aqui. Mais 1, 65. 8 vezes 2, 16. Com 2, 22. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Somando, 4, 6 e 6, 12. 5 e 5, 10. Mais 5 aqui, 15. 6 com 3, 9. 5 e 2, 7. 4 casas decimais, da direita para a esquerda. Ficamos com 7 inteiros, 9.524 décimo de milésimo, tá? Consequentemente, se nós analisarmos, a raiz de 8 está mais perto desse número aqui, que é 8,0089. Então, a nossa casa para o centésimo vai ser 3, o nosso algarismo, tá? Então, nós vamos ter que a raiz quadrada de 8 é aproximadamente 2,83.